colegas parlamentares, até em respeito ao ministro e a todos os colegas, eu vou me esforçar para ficar no limite de 2 minutos, presidente. Eu não tenho dúvida que o ministro, pela experiência que tem, pela importância da pasta que ocupa, não veio à caça de elogios e nem se assombra com as críticas. Até acredito que as prefere, para que delas possamos construir as soluções. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência compreende que aqui estamos todos do mesmo lado. Não faz sentido nós debatermos saúde como se fosse oposição à situação. Não tem cabimento isso, isso é inaceitável. Seria um atraso em todo o esforço que nós fizemos para a democracia do país muito grande. Mas em alguns momentos a gente ainda se preocupa porque ainda há alguns resquícios por isso. Eu vejo, por exemplo, o seguinte, aí volto ao sentimento de que, do que nos une. Financiamento, falta de leito, a situação caótica de algumas santas casas e de alguns hospitais filantrópicos. Isso aqui já foi lembrado, eu queria deixar como uma pergunta ao ministro. O ministro precisa nos trazer um alento, uma posição clara sobre o que foi anunciado aqui, naquele programa de financiamento para fortalecer as santas casas. Nós estamos lá na ponta, vendo santas casas e hospitais que se mantiveram ali leais, grandes parceiros do SUS, literalmente falidas numa situação de calamidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Divinópolis, onde eu fui prefeito. 4 hospitais. Quando eu era prefeito, haviam mais de 500 vagas SUS. Hoje são um pouco mais de 200. Quem ficou? Só o Hospital Filantrópico. Os outros 3 hospitais, nós não temos como obrigá-los, são hospitais privados. Não conveniam mais com o SUS. O Hospital Filantrópico ficou, ele está quase falido. Aí a Caixa Econômica foi lá, num gesto, como se estivesse salvando o hospital, está emprestando, é um juro menor do que ele estava pagando, mas em torno de 15% ao ano. Isso é impraticável, como o hospital BNDES aplica, empresta 3%, 4%, com a multinacional, e o Hospital Filantrópico, o BNDES não chegou à conclusão de como financiar. Então, é importante olhar isso. E nesta linha da falta de leitos, ministro, pegando o próprio exemplo da Divinópolis, o deputado Wilson Leitão falou aqui de hospital pronto, parado. Eu me preocupo muito com isso. Quando eu assumi aqui, eu fui prefeito, fui deputado estadual, chegando aqui eu procurei o senhor. E fui com uma preocupação suprapartidária. Fui inclusive com o deputado Reginaldo Lopes, à época coordenando a bancada de Minas pelo PT, deputado Saraiva pelo PMDB, fomos para dizer, olha, Divinópolis é um polo regional, porque eu estou com essa mesma preocupação. Eu quero hoje reiterar um convite que eu fiz lá em 2011, comentei com o senhor no ano passado, e eu agora trago esse convite em meu nome, mas em nome do governador Anastasia, na pessoa do secretário Antônio Jorge, do prefeito Vladimir. Nós estamos quase concluindo o hospital, aquele de quem eu falei para o senhor. Naquela época nós estávamos querendo ver se fazia uma parceria na construção. A construção, eu posso dizer que praticamente está resolvida. Uma obra de próximo de 70 milhões de reais, um hospital com capacidade, inicialmente 250 leitos, mas com capacidade para 500 leitos, 30 UTIs. Esse hospital precisa e, obviamente, terá uma gestão compartilhada. Municípios, Estado e União. Nós precisamos tratar disso agora, ele fica pronto no final do ano. Tem uma universidade federal com curso de medicina ao lado, nós inclusive escolhemos um local ao lado. A Universidade Federal terá nele o seu grande centro de qualificação também, será também o Hospital Escola. Então eu vou deixar o convite com Vossa Excelência, porque ele ilustra esse espírito. Nós temos que nos unir, especialmente os entes federados. O município, olha, lá o município aplica quase 25% em saúde. O Estado de Minas já está aplicando 12%. Vi alguém que fala que São Paulo não aplica, a turma de São Paulo deu um grito logo que está aplicando. Bom, o importante é que não basta só o município, só o Estado, ou só a União. Tem que ser os 3, né? Então eu deixo esse apelo com Vossa Excelência. E esse convite, o senhor vai ser muito bem recebido. E lá haverá esse ambiente de união de esforços, para que esse hospital vai atender uma população de quase 2 milhões de habitantes, uma macro-região importantíssima em Minas, e desafoga Belo Horizonte, para que ele possa ter uma perspectiva de funcionamento. Não basta a gente construir, é a gente trabalhar junto para que ele funcione bem. Então o convite está feito, o senhor será muito bem recebido, o senhor sabe que tem a nossa admiração e o nosso respeito.